Salve Maria a todos! A aula que será gravada hoje tem como título uma pergunta: roupas e moda, o que a igreja tem a ver com isso? A aula será ministrada pela professora Ivone Fedeli, que vocês já conhecem bem, e apresentada por mim. Eu sou Lúcia Santana, sou professora de filosofia. Eu fiz a minha graduação em filosofia e o mestrado em filosofia também na Unicamp. Foi lá na Unicamp que eu tive o prazer de conhecer o professor Orlando Fedeli, com quem eu tive aulas de catecismo, por meio de quem eu me converti. E o professor Orlando Fedeli e a Dona Ivone são meus padrinhos. E agora faz já 15 anos que eu frequento a Monfort. Hoje, então, para darmos início à nossa aula, eu convido a professora Ivone Fedeli a rezarmos as nossas duas Ave-Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o título dessa aula é uma interrogação: roupas e moda, o que a igreja tem a ver com isso? E a pergunta, então, que eu tenho a fazer à senhora é a seguinte: diante do quadro da igreja hoje, com tantas crises tão sérias, qual a relevância de se estudar esse tema? Por que parece importante tratar de uma coisa aparentemente tão sem importância como roupas e moda? É engraçado você falar em coisa sem importância, porque há um tema um pouquinho correlato com o da moda, que é a questão das mulheres usarem ou não usarem véus. E justamente o Bonini, aquele mesmo que fez a Missa Nova, né, que todo mundo conhece por causa disso, por ter sido a ele que Paulo VI encomendou esse texto criado em laboratório, como diz Bento XVI, da Missa Nova. Ele era, durante o Concílio Vaticano II, o encarregado da comissão que estudava a liturgia. E por isso, repórteres, um dia ele estava entrando no Vaticano para uma sessão do concílio, e repórteres, tem uma vaga ideia que repórteres americanos, mas não estou certa, perguntaram a ele: o concílio vai tratar da questão do uso de véus pelas mulheres? E ele respondeu: o concílio tem coisa mais importante com que se preocupar. E no dia seguinte, uma porção de jornais do mundo publicou que o Bonini tinha dito que a questão do véu não era importante. E de fato, Lúcia, a sua pergunta tem muita razão de ser, porque parece de fato um tema menor. No entanto, a gente vê que não é assim já na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura trata longamente de roupas. Por exemplo, em todas as prescrições que são dadas no templo para os sacerdotes. Deus diz detalhadamente para Moisés no monte como tem que ser cada peça que eles têm que usar. São Paulo, nas epístolas, mais de uma vez, comenta questões referentes às roupas das mulheres. Não apenas a questão do véu, mas como as mulheres devem se enfeitar ou não se enfeitar, etc, etc. E a gente vê que isso é recorrente nos padres da igreja. Tem São João Damasceno, São João Crisóstomo, muitos deles se referem a isso. É clássico o texto de São Francisco de Sales, no Filoteia, que ele está tratando com pessoas do mundo. E, aliás, hoje, nós estamos gravando esta aula no dia 9 de março de 2015, e hoje é dia de Santa Francisca Romana, que foi uma nobre romana, uma grande santa que via continuamente o seu anjo da guarda, fez uma quantidade enorme de milagres, viveu no século XV, se eu não me engano, acho que sim, século XV, em Roma. E uma das grandes tarefas dela, justamente por ela ser uma senhora da sociedade, foi lutar contra a moda. E não é só que ela levava isso a sério, Deus levava isso muito a sério com ela. É uma coisa que a gente vê que importa muito, e importa muito, sobretudo, para aquelas pessoas de que Deus exige perfeição. Porque ela não era religiosa, ela era uma senhora casada. Mas um dia ela estava numa roda de senhoras
e falou-se de vestidos, como é tão comum que as mulheres façam. E ela deu um palpite, ela falou qualquer coisa, ela se intrometeu no assunto. E o anjo da guarda dela deu-lhe uma soleníssima bofetada por causa disso. Porque era indigno dela se interessar por um assunto desses. Mas para convencer mais você ainda de que o assunto tem importância, eu tenho um argumento, talvez, bom, eu falei da escritura, né? Nada é maior do que a escritura. Mas tem um argumento mais novo, que me parece um argumento extremamente interessante. No dia 20 de fevereiro de 1920, morria a Jacinta de Fátima, uma das 3 crianças que viram Nossa Senhora. Essa menina que tinha sido nascida e sido criada lá naquele lugarzinho perto de Leiria, que depois ficou conhecido no mundo inteiro, Fátima, ela não morre lá, ela morre em Lisboa, morre sozinha no hospital, coitadinha, morreu com um sofrimento a mais. Ela que tanto queria sofrer pelos pecadores, na noite anterior ela pediu para o padre, ela se confessou e pediu para o padre o viático, ela sabia que ia morrer. E o padre disse, não, hoje não, amanhã eu te trago. E nessa noite ela morreu sozinha nesse hospital em Lisboa. Nesse hospital, ela tinha conhecido Nossa Senhora já no dezembro anterior, isso era fevereiro, no dezembro anterior Nossa Senhora tinha aparecido para ela e dito para ela ainda em Fátima, você vai para 2 hospitais, mas não é para curar, é para morrer, é para sofrer mais e morrer, oferecer sua vida pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. Ela fica muito triste, Nossa Senhora fala, tu ficas triste, filha, não tenhas medo, o meu imaculado coração será sempre o teu refúgio. Mas nesse hospital, então, ela tinha conhecido uma senhora que era conhecida como Madre Godinho. A gente não pode esquecer, nós estamos em 1920, a República Portuguesa. Portugal foi o 2º país do mundo a ter a República proclamada. Tinha sido proclamada em 1910, se não me engano é isso, e era completamente contra a igreja. Então, além de ter tirado todos os bens da igreja, fechado as ordens religiosas, proibido os noviciados, etc., proibiu também o hábito religioso. Então, a Madre Godinho era chamada de Madre Godinho, mas era uma senhora que se vestia civilmente e administrava esse hospital em que a menina estava. E quando a Madre Godinho soube que estavam trazendo a Jacinta, e que a Jacinta era uma das videntes de Fátima, ela ficou felicíssima, porque era uma senhora muito devota de Nossa Senhora e que tinha pedido a Nossa Senhora a graça de conhecer alguma dessas crianças que tinha falado com ela. Então ela ficou contentíssima quando soube que a Jacinta vinha, e mais contente ela ficou então quando ela conheceu a Jacinta. Uma das coisas que ela diz a padres que a entrevistaram depois, isso aí, se não me engano, está no livro do padre Marque, era uma senhora mais brilhante que o sol, também pode ser que esteja no livro do Walsh, Nossa Senhora de Fátima. Mas ela disse, uma coisa que ela comenta é que a menina falava com muita autoridade. Todo mundo sabia que a menina ia morrer, e ela, para distrair um pouquinho a garota, tinha posto uma poltrona perto de uma janela. Esse hospital, acho que era na Rua Dona Estefânia. Eu sei o fato que ele fica perto do Jardim da Estrela. Tem uma Basílica da Estrela grande em Lisboa e tem um jardim anexo muito bonito. Então a menina da janela via o Jardim da Estrela e a Madre Godinho ficava ali sentada conversando com a garota para distraí-la das dores, da doença, etc. E elas conversavam muito. É sobre isso, então, que a Madre Godinho diz, ela falava com muita autoridade. E um dia até a Madre Godinho perguntou para ela, quem foi que te ensinou tanta coisa? E a menina disse, foi Nossa Senhora. E aí ela faz uma ressalva. Mas algumas penso as eu gosto muito de pensar. Mas enfim, então aí a Madre Godinho, o que ela fazia? Ela conversava com a garota, e como ela tinha convicção de que a menina era uma santa, e que ela ficava impressionadíssima com a autoridade com que ela falava, e o conhecimento que ela tinha, ela anotava religiosamente tudo que a menina dizia. E uma das coisas que aparece nesse caderno é a seguinte frase. Hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo.
diante desse texto, que a Jacinta enuncia e que a Madre anota, há uma questão que me parece fundamental. Para a gente ter uma ideia de que importância a gente deve atribuir a esse texto. Porque esse texto, a gente pode se perguntar, será que isto é algo que a Jacinta coloca naquilo que ela diz, quem me ensinou foi Nossa Senhora? E aí, então, nós temos uma declaração de Nossa Senhora a respeito da moda e a respeito de como devem considerar a moda aqueles que servem a Deus. É uma coisa de uma suma importância. E aí a gente fica com certeza de que sim, roupas e moda são um tema muito importante e que a igreja tem muito a ver com isso. Porque no contexto dessas revelações de Fátima, que o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, diz que são as mais importantes revelações da história, as aparições mais importantes da história. Aparições que falam do desaparecimento de nações, aparições que falam, segundo toda a verossimilhança, de uma enorme crise na igreja. E no contexto dessas aparições, então, Nossa Senhora falou de moda. Então, fica evidente, se for isso, que a moda tem um papel muito importante nesse processo. Que as roupas desempenham um papel nesse processo sobre o qual Nossa Senhora veio advertir o mundo. Mas também pode ser que não. Como a menina também disse, outras penso as eu. Eu gosto muito de pensar. A gente poderia pensar assim, isso aí deve ter sido uma das coisas que a menina pensou. E aí, claro, por mais que ela seja santa, todo santo vai estar, digamos assim, condicionado pelas suas circunstâncias sociais, pelo seu pensamento, pela sua cultura. E nada mais natural que essa menininha criada lá no interior de Portugal, um lugar em que ainda se usava a roupa inteiramente tradicional, a gente vê isso pelas fotos, as fotos do Milagre do Sol revelam aquele mesmo tipo de roupa, né, que eu, que sou de uma família portuguesa, sou da primeira geração no Brasil, e me lembro de mamãe contar que a vovó, para fazer uma saia, comprava 10 metros de pano. Eram saias que iam até os pés e cujo franzido levava 10 metros. Era a mesma coisa em Fátima. Então é natural que essa menina, criada nesse ambiente, chegando a Lisboa, fique chocada de ver como são as roupas das pessoas e que, espontaneamente, ela que tanto gosta de pensar, tenha formulado essa frase. E aí, ainda que seja respeitável a opinião da Jacinta, mas claro, é outro peso que essa frase tem. Não é? Então, como você sabe, a minha especialidade profissional nesta vida é a análise de textos, né? Não tendo encontrado nada de crítica externa que me dissesse se esse texto vem de Nossa Senhora ou é de autoria não apenas exterior da Jacinta, mas também interior, se são coisas que ela pensou, ela que gostava tanto de pensar, eu fui procurar os elementos intratextuais. E uma primeira coisa que me chamou a atenção é a forma de futuro que ela usa. Ela não diz virão modas, ela diz hão de vir umas modas. Ora, essa forma de futuro, as nossas gramáticas normalmente não fazem referência a ela no Brasil, porque é uma forma que a gente praticamente não usa no Brasil. Se usa mais em Portugal. Você se lembra de alguma forma que a gente usa no Brasil com esse hão de? Não. Você não se lembra de nada com ei de? Há muitos anos atrás, aparecia muito escrito em carros, hei de vencer. E até tinha uma brincadeirinha que estava escrito assim, hei de vencer, mesmo sendo professor. Quando eu era garota, era uma forma que se usava muito, hei de vencer. Por essa forma, que é a única que nos sobrou no Brasil, papai, por exemplo, quando ele achava que a gente estava demorando muito para fazer o que ele mandou, ele dizia, minha filha, eu hei de te mandar buscar a morte. Porque já que a gente demorava tanto, ia ser um bom serviço para prestar para ele. Se a gente fosse buscar a morte, ia demorar bastante. Mas no tanto eu hei de te mandar buscar a morte, ou no hei de vencer, ou hão de vir modas, o que é que indica essa forma do futuro? Não encontrei nenhuma gramática brasileira.
Não encontrei numa gramática portuguesa de Portugal, encontrei numa gramática americana de português para estrangeiros. Porque é lá, normalmente nessas gramáticas, para ensinar a língua para o outro, que a língua está mais esmiuçada, né? Eu fui procurar porque eu percebi o que queria dizer. Quando é que a gente usa essa forma? Esse é o futuro da certeza. Hei de vencer não é um futuro de projeto, é uma afirmação forte. Hei de te mandar buscar a morte. Eu vou mesmo, quem eu vou mandar buscar minha morte? É você. E aqui também, hão de vir modas. A menina não está levantando uma hipótese, ela usa o futuro da certeza. Ora, como é que esta menininha, que tinha 6 anos em 17, portanto em 20 está com 9 aninhos, caiu doente de tuberculose logo depois das aparições. Vivia nesse lugar em que não tinha jornal, não tinha rádio, a televisão não tinha sido inventada, em que todas as pessoas se vestiam segundo o costume. Como é que essa menina pode não apenas ter uma opinião sobre moda, mas uma certeza sobre moda? E não é que ela comenta a moda. Olha, essas senhoras aqui em Lisboa se vestem, não sei como. Não, ela diz o que a moda vai ser. Então nós temos aqui um primeiro índice de que esse texto sobre a moda não é da Jacinta, que é uma daquelas coisas, foi Nossa Senhora que me ensinou. Um outro índice muito interessante, Lúcia e caros amigos, é a frase que vem imediatamente antes desse texto. Como é que começa essa conversa sobre moda? Começa assim, ela dizendo: os pecados que levam mais gente para o inferno são os pecados da carne. E em seguida ela diz: hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. Ora, que um confessor velho, cansado de confessar a gente na vida, pudesse, ao fim da vida, emitir essa opinião, mas uma opinião, eu acho, parece-me, a impressão que eu tenho é que os pecados que levam mais gente para o inferno são os pecados da carne. Mas uma garota de 9 anos, num Portugal sem televisão, sem jornal, sem rádio. O que esta menina sabe dos pecados da carne? E como é que ela sabe que são eles que levam mais gente para o inferno? Esse é um outro índice de que a menina não estava dando uma opinião, ela estava repetindo palavras que lhe foram ditas. Então, me parece que nós estamos diante de um texto extremamente importante, por ser uma declaração de Nossa Senhora a respeito da moda. E no contexto dessas revelações, cujo cume, nesse segredo, dessa terceira parte do segredo tão misteriosa, em que parece tão evidente de que há uma parte que não foi revelada, porque os segredos têm sempre uma visão e uma explicação, e este tem apenas a visão, e tem toda aquela questão das linhas. Nós temos no site um artigo longo e muito explicativo sobre isso. Então, no contexto dessas revelações de Fátima, que vão falar da grande crise da igreja, ao que parece, a questão da moda tem a sua importância. Um outro dado interessante do texto, que justamente essa menininha, que quando Nossa Senhora falou do Papa, não, no reinado de Pio XII, né? No reinado de Pio XI, há de começar outra pior, e alguém falou do Papa, eles não sabiam que era Papa, eles sabiam que existia alguém que se chamava o Santo Padre. Mas a menina nem catecismo tinha feito. Então, uma menina que não tinha nenhum conhecimento, mas a formulação é curiosa. Veja que interessante. Ela começa dizendo, então ela passa, primeiro ponto que ela está tratando, os pecados da carne. E isso a faz, então, entrar na questão da moda. Hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. Aí, quase, modas pode ser substituído por roupas.
onde vir umas roupas, as pessoas vão se vestir de uma maneira que há de ofender muito ao Nosso Senhor. Mas se você prestar atenção, Lúcia, na frase seguinte, o sentido da palavra está mudando, porque ela vai dizer assim, as pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. Não é que ela diz, as pessoas que servem a Deus não devem usar certas roupas. As pessoas que servem a Deus não devem usar essas modas. Não, é uma coisa mais profunda. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. Aqui, moda já não tem mais o sentido de roupa. Você não poderia dizer as pessoas que servem a Deus não devem andar com a roupa. Isso não faz sentido nenhum. Aqui ela já está se referindo à moda num outro sentido. E aí ela vai dar uma afirmação, a igreja não tem modas, e aí ela vai dar razão metafísica. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Ora, o que é que tem a ver? Nosso Senhor é sempre o mesmo, eu sou o Senhor que Deus não mudo, eu sou aquele que é, com a igreja não tem modas. E as pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. Aí já não é só uma condenação de certas roupas que tem a ver com a castidade. É uma condenação da moda enquanto moda. Então nós vemos aí que a palavra moda é apresentada sob um duplo aspecto. Há uma questão moral e há uma questão que a gente poderia chamar de simbólica. A moda enquanto sistema de símbolos, a moda enquanto linguagem, que é assim que o Barthes trata no livro dele, que agora não me escapa, talvez Le Système de la Mode, agora não estou bem certo o nome do livro do Barthes. Em todo caso, eu vou passar para vocês na bibliografia. Então, tudo isso me parece muito interessante e mostra que o problema da moda está longe de ser secundário e tem, sim, muita coisa a ver com essa crise da igreja. É muito interessante. Então, a senhora explicou que há um duplo aspecto nessa questão da moda, muito importante essa questão. E esse aspecto seria um aspecto duplo, o aspecto moral e um aspecto simbólico. A senhora poderia explicar melhor o que são esses dois aspectos? Não, claro, Lúcia, posso sim. E de fato, é uma questão fundamental. Quando a gente vê a questão da roupa tratada na Sagrada Escritura, ora é de uma coisa que se fala, ora é de outra coisa que se fala. A questão moral me parece de uma compreensão mais imediata. Depois do pecado original, por causa das paixões desregradas, ao invés de a inteligência comandar a vontade e a vontade, iluminada pela inteligência, comandar a sensibilidade e a alma comandar o corpo, e mais ainda, se tratando de uma questão da nossa sobrenatureza, da graça, a graça iluminar a inteligência e fortalecer a vontade e ajudar o domínio da sensibilidade e o domínio do corpo, depois do pecado original, o que nós temos é uma espécie de uma revolta e os instintos do corpo dominam a sensibilidade, que procura dominar a vontade e, como um aspecto final, como o homem não pode ficar dividido, nós temos muita dificuldade em admitir que estamos fazendo algo que é contra a razão, a última parte do processo é que se procura justificar o mal que se faz. Então, por causa disso, porque o controle das paixões, o controle do instinto é difícil, São Tomás da Suma diz isso, as roupas são usadas não apenas para a luta contra as intempéries, né? Porque há muito frio, enfim, e às vezes até muito calor. Os beduínos, por exemplo, se vestem muito pesadamente contra o calor, mas também porque isso ajuda o domínio das paixões. Não é? Ninguém ignora que a vista dos corpos despidos excita a sensualidade, óbvio.
E até isso me faz pensar num argumento que Pio XII dá. Pio XII tratou muito sobre moda e muito sobre roupa, justamente porque ele viveu num tempo que a igreja estava perdendo a batalha. Mas ele dá um argumento muito interessante, ele comenta que alguns podem dizer que nessa questão de sensualidade, o hábito elimina a concupiscência. Se nós estamos tão habituados a ver as pessoas muito pouco vestidas, isso vai fazer com que isso já não excite mais a concupiscência, com que as paixões já não sejam mais despertas por isso. E ele diz que isso é uma grande mentira, que é o contrário. E ele faz uma comparação que mostra que ele tem muita razão. Perguntando, a gula é mais excitada pela moderação de alimentos? Se eu vou, por exemplo, num lugar para almoçar e tem, que sei eu, rúcula, alfaces, tomates, em pouca quantidade, e sei lá, alguma carne. A gula é mais excitada por isso ou a gula é mais excitada num banquete em que haja uma imensa profusão de todo tipo de alimento? Salgados, doces, mas em imensa profusão. É óbvio, todo mundo sabe, que as pessoas têm muito mais o risco de comer mais do que aquilo que deveriam, quanto maior é a oferta. Então ele diz que também o nudismo, que ele diz que vai imperando na nossa sociedade, e olha que ele fala na década de 40 e 50, que isso excita imensamente as paixões, excita imensamente a concupiscência, e que isso não deixará de ter gravíssimas consequências na sociedade, e a gente vê que ele tinha absolutamente razão. Então, me parece que esse aspecto da questão das roupas, as roupas servem, os corpos devem estar cobertos, porque isso serve para mitigar a concupiscência. Assim como uma pessoa que está de regime, ela nem põe aqueles chocolates, aqueles doces apetitosíssimos, ela nem põe à vista dela. Porque, evidentemente, a vista desperta o desejo, óbvio. A comparação me parece extremamente evidente. Né? Então, tem esse lado da roupa, que esse, digamos, é um lado diretamente ligado à moral. É porque está escrito não pecar contra a castidade que a igreja sempre vestiu aqueles que catequizou. Nós já vemos por esse aspecto o quanto é importante o tema. E quanto ao aspecto simbólico, que a senhora teria a nos dizer? Então, o aspecto simbólico também é muito importante, e como eu já disse no começo, a Sagrada Escritura mesma trata muito do aspecto simbólico da roupa. Eu falei, por exemplo, da questão das roupas sacerdotais. Aquela dignidade de que Deus fazia questão, separando uma família, só a família de Araão é que seria uma família de sacerdotes. Descrevendo minuciosamente para Moisés qual seria o rito de ordenação desses sacerdotes, como é que eles seriam ungidos, ficando separados do povo, ser sacerdotes, fazendo que na divisão de terras que foi feita para todas as tribos de Israel, os sacerdotes e mesmo os levitas não receberam nada da terra. Deus diz para eles, eu serei a vossa herança. Eles vão só viver do altar, porque ele queria esses homens purificados de qualquer vínculo maior com a terra. E aí tudo isso vai ser manifestado em roupas que são descritas com extrema minúcia. Se você pensar, Lúcia, por que os padres usam batina? Não é por uma questão de decência. A roupa comum dos homens, pelo menos dos homens mais educados, né, que andam com calças até os pés, com camisas, etc, etc, é uma roupa decente. Não é por uma questão de decência que os padres usam batina, é por uma questão simbólica. E tem um outro ponto também em que a Sagrada Escritura, muito importantemente,
e que é uma coisa que nos atinge até hoje, trata também da roupa enquanto simbologia, que é quando no Deuteronômio, como brincava o Landinho, eu não sei os telefones, eu sou péssima nisso, não sei exatamente, eu não sei se está capítulo, não sei se está versículo, mas pomos na bibliografia. Mas o Deuteronômio diz, o homem não se vestirá como mulher, nem a mulher se vestirá como homem, e o que faz isso é abominável diante de Deus. Não se está tratando de roupas decentes ou indecentes. É simplesmente simbólico, quer dizer, tem uma roupa que é própria de mulher, que vai variar em cada sociedade. Tem uma roupa que é própria de homem, que também vai variar. Para nós pode parecer, por exemplo, que as roupas dos judeus do século I eram iguais, não eram. Tinham distinções enormes entre roupa de homem e roupa de mulher. Aliás, a gente é capaz de ver isso nos árabes hoje. Você vê aqueles árabes nos aeroportos, você não tem a mínima dúvida quem são os homens e quem são as mulheres. Embora todo mundo use túnicas que vão até os pés, mas você não tem a mínima dúvida de quem são os homens e quem são as mulheres. É bem distintiva. Tem um moralista americano, que era um moralista importante. Também o nome dele me escapa, Mac, qualquer coisa, também ele vai estar na bibliografia, para que vocês possam ter todas as referências de vocês. Mas ele dizia, disso, que está no Deuteronômio, o que é a doutrina católica, o que é a doutrina católica até hoje? Que roupa de homem e roupa de mulher precisa ser substancialmente diferente. Precisa ser distintiva, sem nenhuma possibilidade de confusão. Que você vê que é uma coisa que hoje em dia praticamente... Até como eu sempre brinco com as meninas quando eu dou aula, a única coisa que sobrou hoje para ser roupa de mulher é a saia ou vestido, como provam todas as portas de toalete do mundo. A única maneira de dizer aqui é de mulher é pôr lá a bonequinha que está de sainha ou de vestidinho. É a única coisa que sobrou. Então, para mim, me parece, é um pensamento que eu tenho desde que eu soube de que a igreja se metia nessa questão. Me parece evidente que a maneira de uma mulher se vestir de mulher, hoje em dia, é usar saia ou vestido. E até acho que vale a pena contar como foi que eu descobri que a igreja se metia nessa questão. Já que nós estamos tratando o que a igreja tem a ver com isso, eu justamente tinha no colégio em que eu estudava, um colégio estadual, aulas com o professor Orlando, com o nosso professor de história, com quem... Ele foi meu professor em 72, eu me casei com ele em 88. Quando eu me casei com ele, eu já tinha acabado a graduação na faculdade, etc, etc. Isso eu estava começando naquele tempo, em 72 eu estava começando naquele tempo que se chamava de ginásio. Não, estava concluindo o ginásio, estava na 8ª série. Mas enfim, ele era nosso professor e dava a matéria que ele tinha que dar, ensinou os gregos, os romanos, etc, etc. Mas a gente ia se apaixonando pela Igreja Católica. E eu venho de uma família que ainda tinha uma tradição católica e tinha uma história de que certas roupas meu pai não gostava, etc, etc. Então eu tinha uma vaga ideia que tinha coisas de vestir que eram mais católicas do que outra. Infelizmente não que eu as usasse, me vestia até infelizmente muito mal, mas eu sabia que existia isso. E um dia eu ouvi uma conversa de uma colega de classe com o professor de história falando de uma outra aluna dele e que a família dessa menina estava preocupada porque será que essa menina tinha virado protestante? E eu que já vinha com essa questão da roupa me corroendo a cabeça e que tinha um tio que na casa dele eu não ia de mini saia porque eu não queria chocar o titio, etc, etc. Então era uma coisa que me mexia na consciência. Quando eu ouvi essa história de que a família estava preocupada com que essa aluna do professor de história num outro colégio teria essa menina ficado protestante, a família estava preocupada, e eu vi o professor responder para essa colega que conversava, mas que bobagem, a fulaninha é perfeitamente católica. E aquilo me tocou a consciência, e eu falei com a Lúcia Zucchi, que é minha amiga desde esse tempo, desde 72 até diante, desde 69 ela é minha amiga. Falei, Lu, por que você acha que a família da tal menina lá está pensando que ela ficou crente? Eu pensei, essa menina está usando só saia. Eu pensei. Mas a Lúcia, que não era ruim que nem eu, falou, Ivone, não é, será porque ela vai nessa missa diferente que o professor de história vai? Vai ver que eles pensam que aquilo é protestante.
Eu falei, é mesmo, Lúcia, deve ser isso mesmo. E fiquei bem quieta sobre o que eu tinha pensado, morta de medo. Eu tinha, então, 16, 17 anos, morta de medo. E aí, uns tempos depois, porque semanas depois, me aparece a Lúcia. Ivone, você não sabe o que eu descobri. Falei, não, Lu, o que você descobriu? Achei o manual das filhas de Maria, da minha mãe. Sabe o que está escrito lá? Que moça católica tem que usar saia embaixo do joelho, não pode pôr calça comprida, a manga tem que chegar no cotovelo, a roupa não pode ter decote, não pode ser transparente. Eu falei, Lu, eu estava desconfiada. Ela falou, e agora? Falei, agora a gente vai fazer, morrendo de medo. Mas, então, houve um tempo em que as pessoas sabiam que para a igreja a questão era importante. Eu mesma me lembro de que as pessoas até punham calça comprida na rua, mas ninguém punha para ir na igreja. Então, tem toda, digamos, essa questão simbólica, também a igreja lutou com ela enquanto pôde. Quer dizer, enquanto pôde. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o véu, com as roupas. Como eu disse, já contei, o Bonin disse, o concílio tem coisas mais importantes com que se preocupar. Na época do concílio, e até 1988, estava em vigor um código de direito canônico que tinha sido mandado fazer por São Pio X. Nesse código de direito canônico, diz que as mulheres não podem se aproximar do sacramento sem véu. Está escrito lá. Esse código só vai ser mudado em 88. O que aconteceu depois do concílio? Não se tocou mais no assunto. E aí, as pessoas foram esquecendo. Os padres não falavam, os bispos não falavam, ninguém falava nada. Com a questão da calça comprida e dos decotes e das saias curtas e das mangas, vai acontecer a mesma coisa. Depois do concílio ninguém fala nada. Mas no Código de Direito Canônico, que vigorou até 88, estava escrito que a comunhão não podia ser dada a senhoras que não estivessem decentemente vestidas. Ora, decentemente vestidas, e só falava isso. Conforme a moda foi ganhando cada vez mais campo, não quer dizer, Lúcia, que não existissem modas indecentes antes. No século XVIII, os decotes eram uma coisa impensável. No Diretório, que é o começo do governo de Napoleão, um vestido, se dizia que um vestido para estar na moda tinha que poder amassado caber na palma da mão. Eles eram de seda, super finos. São os vestidos que você já deve ter. Tem um retrato famoso da Madame Récamier. Ela está exatamente com um vestido diretório. É um vestido caído aqui, que tem um pedacinho de manga aqui. É um vestido que está tentando imitar a roupa grega. É finíssimo e elas andavam descalças, com anéis nos artelhos e pulseira no tornozelo. Toda a sociedade decadente, em vez de enfeitar o que é importante, o rosto, vai enfeitar aquilo que é mais, digamos, animal, os pés. Então, não quer dizer que já não houvesse moda muito ruim, mas se sabia muito bem que aquilo era incompatível com a igreja. Depois do modernismo, é que começa a haver uma confusão de gente, como diz São Pio X na Pascendi, ele diz, agora os piores inimigos da igreja estão dentro dela. E isso vai ter consequências doutrinárias seríssimas, mas também consequências morais. Esses inimigos dentro da igreja não eram só contra a doutrina da igreja, não eram só contra esse Deus que não muda. Eles eram também contra as consequências morais desse Deus que não muda. E eles vão começar a defender aquilo que a igreja sempre tinha condenado em matéria de roupa dentro da igreja. E isso, então, vai causar uma grande confusão
e vai levar a igreja a ter que se pronunciar. A senhora disse que a igreja, com esses ataques do modernismo, o modernismo ganhando cada vez mais campo dentro da igreja, a igreja precisou se pronunciar sobre o assunto das roupas. Ora, mas a senhora disse também que a igreja já havia se pronunciado, dizendo que as mulheres não poderiam se aproximar da comunhão se não estivessem vestindo roupas decentes. Então, como foi esse pronunciamento? Quem se pronunciou? O que a senhora tem a nos dizer mais sobre isso? Bom, como eu já disse, essa questão de que a comunhão não deveria ser dada a mulheres que não estivessem decentemente vestidas, não era propriamente um pronunciamento, estava no Código de Direito Canônico. Como também estava no Código de Direito Canônico que as mulheres não poderiam receber os sacramentos se não estivessem usando véu. E note, Lúcia, que é uma coisa bem assim importante da gente saber, o Código de Direito Novo, o que ele diz? Que pode receber o sacramento sem véu? Não. Ele não fala nada. Então, muito fácil a pessoa concluir. Não fala nada, não precisa mais usar. Acontece que tem um cânon do Código de Direito Novo que diz que se uma lei do Código Antigo não é mencionada, isso não dá o direito de supor que ela está abrogada. Que, pelo contrário, que tem que supor mantida a lei que não estiver especificamente abrogada. Isso, segundo esse cânon do Código Novo, está mantida a obrigatoriedade do uso do véu e a de não dar a comunhão a mulheres que não estejam decentemente vestidas. Mas então, esse pronunciamento da igreja, você me pergunta como é que ele foi feito de muitíssimas maneiras. Muitos bispos, por exemplo, Dom Antônio de Castro Maia, fizeram pastorais instruindo os fiéis sobre como é que as mulheres tinham que se vestir, os homens também, mas sempre a questão para as mulheres é mais premente, e até, não só Dom Maia, vários bispos, até também por instrução do Vaticano, diziam que, de uma maneira discreta e caridosa, deve-se impedir o acesso à igreja das pessoas que não estejam convenientemente vestidas. Que foi uma coisa que um pouco voltou em Roma no tempo de Bento XVI. Começou a se ver na porta das igrejas umas placas, não pode entrar assim, assado, e para não impedir absolutamente a pessoa de entrar, umas espécies de túnicas para serem colocadas para entrar na igreja. Então teve vários bispos, é famosíssima uma pastoral do cardeal Siri, que manda todos os confessores instruírem as suas penitentes de que as mulheres não devem usar calça comprida e por que elas não devem usar calças compridas. Que até é uma coisa interessante, porque eu tratei, quando eu falei da calça comprida, eu falei só do aspecto simbólico, não é? Porque uma roupa, tradicionalmente, na nossa sociedade, é roupa masculina. A única coisa que sobrou para a roupa feminina é a saia e a calça. Mas também sempre teve nas questões da igreja quanto à roupa, de que uma roupa é indecente se ela adere ao corpo de modo a manifestar as peculiaridades do corpo, tanto mais nas partes mais que tem mais relação com a geração. Não é? E as calças compridas revelam as partes mais íntimas do corpo da maneira mais absoluta. São absolutamente aderentes a todas as partes do corpo. Então, as calças compridas têm esse duplo aspecto. Elas têm um aspecto simbólico, mas também estão relacionadas com essa proibição da roupa que revele partes mais relacionadas à geração. Então, houve bispos que falaram, mas, digamos, a coisa mais geral, havia, por exemplo, instruções para as escolas, todas as religiosas que lidavam com meninas, recebiam instruções de como tinham que ser os uniformes nas escolas, para estarem de acordo com a modéstia católica. Eu já explico essas normas. Essas normas vigoravam na PUC até o Concílio Vaticano II. As alunas da PUC não podiam entrar sem meias na PUC até o Concílio Vaticano II.
E, de novo, o concílio aboliu alguma coisa? Não, simplesmente não se falou mais disso. Tem um trabalho importante, assim, interessante, no Brasil, feito pelos padres de Campos, no tempo que eles eram liderados pelo então padre Fernando Arias Rifan, que hoje é Dom Rifan, e eles tratam de uma porção de aspectos, citam São Tomás de Aquino, é bastante interessante nessa questão também de calças compridas, etc, etc. Mas lá dá uma informação muito interessante que eu só conheço de lá. Que em 1969, portanto já 5 anos depois do término do concílio, foi feita uma consulta a Roma, perguntando, 1969 eu tinha 12 anos, o padrão era todo mundo de minissaia, o padrão era todo mundo de jeans, mas foi feita uma consulta a Roma se as normas para poder dar comunhão para as mulheres tinham sido abrogadas ou se deviam ser consideradas como tendo caído em desuso. E Roma, em 1969, respondeu: as normas continuam em pleno vigor. Lúcia, se tinha algum padre aplicando as normas, eu não conheço. A não ser, claro, naquele tempo, os padres de Dallmayr, esses sim aplicavam essas normas. Mas as normas continuavam em vigor. Mas, enfim, justamente então, quando começou esse ataque maior, a moda ganhando mais campo e ganhando campo dentro da igreja, foi feita assim uma consulta a Roma. O código diz, não se pode dar comunhão a mulheres que não estejam decentemente vestidas. Qual é o mínimo? Qual é o mínimo que a igreja exige? Quando que um padre que queira obedecer à norma da igreja, sabe que para aquela senhora ele pode dar comunhão. Então, veio um pronunciamento dizendo o seguinte, que nenhum vestido pode ser considerado decente, se não tiver pelo menos 4 dedos abaixo dos joelhos. Qual é a razão dessa norma? Que um vestido que seja mais curto do que 4 dedos abaixo do joelho, dependendo da posição que a pessoa se colocar, por exemplo, se ela se senta, se for uma roupa mais ajustada quando ela se senta, ela vai ficar com partes, com as pernas muito expostas. É o mínimo que se pode dizer. Porque isso é uma coisa que se aprendia em moral antigamente, o corpo humano tem partes neutras, partes semineutras e partes pudicas. As partes semineutras e as partes pudicas têm que estar cobertas. Não é? Então, o que são partes neutras? A parte de baixo das pernas, para baixo do joelho, a parte de baixo dos braços, o pescoço, a cabeça. Essas são partes neutras. As outras partes, em princípio, devem estar cobertas. Não é? Então, por isso, o que dizia então o documento? Não pode ser considerado decente um vestido que não chegue 4 dedos abaixo do joelho, cujas mangas não cheguem até os cotovelos e que o decote se afaste mais do que 2 dedos da linha do pescoço. Então, era isso que dizia o documento, era isso que mandavam todos os regulamentos das escolas católicas, dizendo que esse espírito devia ser incutido nas alunas, que elas deviam aprender a se vestir com essa modéstia. Pelo que a senhora está dizendo, há normas, então, bastante precisas da igreja quanto ao que são as roupas decentes que uma católica deve usar, mas elas são normas surpreendentes e acho que são... Muito pouca gente as conhece. Muito pouca gente as conhece. Por aí. Mas você sabe, Lúcia, que há hoje um interesse nisso imensamente maior do que 20 anos atrás, do que 10 anos atrás. A onda Bento XVI foi uma coisa impressionante que chegou até nas roupas. E falando de roupas, a senhora falou sobre a questão da modéstia. A senhora gostaria de falar um pouco mais sobre isso que é a modéstia a e modéstia. a sua relação com as roupas? Então, justamente a modéstia é uma coisa interessante, porque quando a Jacinta diz, hão de vir modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor, ela está falando, então,
de modas que são pecado, que levam a pecado. Ora, se há pecado para um lado, tem que haver virtude para o outro. Não é? Se com moda eu posso pecar, com moda, então, se com roupas eu posso pecar, então há também uma maneira virtuosa de se vestir. E justamente a virtude, porque a modéstia é uma virtude que regula a questão das roupas, é a modéstia. Que virtude é essa da modéstia? A modéstia é uma virtude anexa da temperança. Como você sabe, né, existem 3 virtudes cardeais três virtudes teologais que se referem a Deus, tem Deus por objeto e são infundidas por Deus, e 4 virtudes cardeais. Cardo quer dizer gonzo, dobradiça, e elas são chamadas virtudes cardeais porque nessas 4 virtudes se apoiam todas as outras virtudes. Todas as virtudes são correlatas, anexas, dependentes de uma dessas 4 virtudes. Uma delas é a temperança. O que é que a temperança regula? A temperança regula o uso dos prazeres de uma maneira um pouquinho mais larga, para a gente não tomar prazer num sentido muito estreito. A temperança regula o uso dos bens deste mundo. Assim, por exemplo, a virtude de comer sobriamente é uma virtude da temperança. A virtude de beber sobriamente é da temperança. Mas nós não temos só esses bens físicos. Um dos maiores bens que nós temos é a nossa própria imagem. E a consideração que por essa imagem nós recebemos dos outros. E é isso que a modéstia regula. A modéstia é a virtude que regula a minha apresentação no mundo e a consideração, enfim, porque a minha apresentação corresponde a uma certa consideração. Eu posso me apresentar para ser considerada de um modo ou para ser considerada de outro modo, não é? Isso é a modéstia que regula. Por isso que a gente tanto fala em modéstia quando diz, mas ele se elogia muito, ele não tem modéstia. Quer dizer, ele faz de si mesmo uma apresentação excessivamente benevolente, excessivamente otimista. E também eu digo que uma roupa é imodesta. É uma roupa que não tem modéstia. Por que imodéstia? Por que falta modéstia a uma roupa? Porque como deve ser uma apresentação de nós mesmos para ser correta? Você sabe que em todo ser composto, o que é inferior é subordinado ao que é superior. O Landi sempre dizia que professor velho sempre repete os mesmos exemplos. Eu também sempre repito esse mesmo exemplo. Você tem uma faca. A faca tem uma lâmina e um cabo. Qual é a parte da faca que executa a função principal da faca? Aquilo para que a faca foi feita? A lâmina. Portanto, o cabo é subordinado à lâmina. Um cabo bom é um cabo que facilite a função da lâmina. Se eu tenho um cabo lindíssimo, todo cravejado de brilhantes, mas que quando eu vou pegar ele machuca a mão, me enfraquece o movimento e não permite que eu corte bem, não permite que eu aproveite as potencialidades da minha lâmina, esse cabo não presta. Porque ele tem uma função subordinada. Ele deve estar a serviço da lâmina para ser um bom cabo. O homem também é um ser composto de corpo e alma. O corpo, para ser bom, tem que estar a serviço da alma. Ele tem que estar servindo as funções da alma. A função primeira da alma é a compreensão, a intelecção, falando propriamente do ponto de vista puramente natural. E com a inteligência clara, a vontade pode escolher bem o seu objeto. Ela pode escolher o bem melhor. Quanto mais clara é a inteligência, mais fácil é ver qual é o maior bem, aquilo que de fato deve ser escolhido. Então, a apresentação que eu faço de mim mesma, para ela ser uma apresentação correta, ela não deve ser uma apresentação animal. Se eu me apresento como um animal interessante,
como um animal que provoca o instinto de outro animal, isso não é de acordo com a virtude da modéstia. Porque eu não sou principalmente um animal que busca mais do que tudo provocar o instinto de outro animal. Eu tenho sim um corpo animal, que deve estar ao serviço da alma, que deve facilitar o trabalho da inteligência, a escolha da vontade. Então, em primeiro lugar, o que é uma roupa modesta? Uma roupa que, por assim dizer, atenua o animal, esconde o animal, não provoca o instinto, mas, pelo contrário, domina o instinto. Isso só do ponto de vista natural. Mas nós somos mais do que isso, nós temos uma sobrenatureza. Deus, além da nossa natureza, inteligência, vontade e sensibilidade, potências da alma ligadas a um corpo, a alma opera através do corpo, como diz São Tomás, as imagens fornecidas pelo corpo estão para a alma, assim como a cor está para o olho, é com isso que a alma trabalha. Mas eu tenho uma sobrenatureza, eu tenho a vida da graça, que me é dada pelo batismo e que é recuperada pela confissão, se eu tenho a desgraça de perdê-la. Então, a minha roupa deve me apresentar, não só a minha roupa, os meus atavios. Por isso, por exemplo, também, Lúcia, que é uma coisa que surpreende enormemente as pessoas hoje, mas nessas instruções para as escolas femininas, se proibia que as alunas usassem esmalte, sobretudo esmaltes de cores fortes. Porque por que isso é considerado imodesto? Porque é um chamar muita atenção para o animal. Como as patinhas, como ou a boca pintada de vermelho, ou os olhos excessivamente pintados. A igreja nunca condenou a maquiagem. São Tomás sim condena, e se a maquiagem é sempre mentira, mas São Tomás é voto vencido na igreja. A maioria dos teólogos diz que uma mulher pode sim usar uma maquiagem discreta para atenuar certos defeitos ou ressaltar certas qualidades. O que é, por exemplo, uma maquiagem modesta? É uma maquiagem que apareça mais do que a pessoa. Não é? Por isso, então, que essas normas dos colégios católicos proibindo os lábios pintados, porque isso, embora não ataque diretamente a castidade, mas ressalta aspectos excessivamente animais. E por isso também era combatido pela igreja. Porque então a modéstia deve me apresentar não apenas como um animal racional, um ser racional, cujos instintos são completamente dominados, mas também como filho de Deus. Alguém que vive não para este mundo, mas para o outro mundo. Para valores que não apenas transcendem a nossa animalidade, mas que transcendem a nossa própria racionalidade. Valores que são ainda maiores que a razão, mais luminosos ainda que a razão. Então, é isso que a virtude da modéstia deve procurar apresentar. Então, eu acho que a gente pode ir pensando em concluir, mas eu não queria concluir sem voltar ao texto da Jacinta. Porque ele tem, além dessa questão da roupa, já não mais a roupa, mas agora a moda em si mesma. Vamos voltar para aquela frase dela. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas, Nosso Senhor é sempre o mesmo. Aqui está anunciado um princípio muito profundo e que a menina aqui, e aí a gente vê mais uma vez que a frase não vem dela, a frase vem de Nossa Senhora, porque é de uma inteligência, de uma compreensão das coisas que essa menininha não tinha como ter, ela que mal sabia o que vinha a ser a moda. Mas, como eu já disse, o Roland Barthes, no livro dele, cujo nome me escapa, ele trata a moda como um sistema simbólico, ou seja, como uma espécie de linguagem. A moda, todo o sistema de símbolos, né? Você pode ter um signo isolado, sozinho. Quando você tem um sistema de símbolos articulados, você tem uma linguagem. O Barthes diz isso nesse livro, talvez se chame simplesmente La Mode, o livro, agora não me lembro.
E ele trata então da moda como linguagem, e ele analisando os textos das revistas de moda femininas na França, o que é que a moda quer dizer. Então, primeiro ponto da nossa análise, a moda é um sistema simbólico. A moda é uma linguagem, ela significa algo. Tem 2 autores contemporâneos que analisam o que é que a moda significa. O que é que a moda ensina? Como eu já expliquei para vocês quando nós tratamos da ficção, as pessoas não leem tratados de filosofia. As pessoas não leem livros doutrinários. E, no entanto, se nós perguntamos coisas para as pessoas hoje em dia, nós vemos que há uma grande homogeneidade de pensamento, que Deus habita dentro de nós, que cada um deve viver da maneira que lhe parece mais adequada. Tem uma série de princípios que as pessoas assimilaram, mas que não foi dos tratados de filosofia, não foi de livros doutrinários. Como eu procurei mostrar naquela aula de ficção, uma parte disso vem da ficção. Nós vivemos num tempo dominado pela ficção, e a ficção, desde sempre, teve como função transmitir ensinamentos doutrinários. Mas, diz o Lipovetsky, no Império do Efêmero, e também o Lars Wedzen, num livro chamado Moda, uma Filosofia, os 2, porque é muito comum que os filósofos anteriores, que o primeiro filósofo, considerado filósofo mesmo, que trata de moda, é o Simmel, no século XIX. É um volume que trata de outros assuntos também, mas também trata da moda e diz coisas muito interessantes. Ele analisa características da moda, por exemplo, a irracionalidade, a mudança obrigatória. Porque as roupas, antes do advento da moda, que acontece como tantas coisas no século XIV, é no século XIV que a moda é inventada, tinha existido alguma moda no Império Romano em matéria de cabelos. Moda de roupas é inventada no século XIV. Mas espera assim, como assim a moda é inventada no século XIV? Como é que as pessoas se vestiam antes? Elas se vestiam de acordo com um outro padrão, que é o padrão do costume. O costume é determinado pelo quê? Determinado por uma história e por uma geografia. As mudanças de costume são extremamente lentas e tem uma causa. O contato com um outro povo, uma mudança climática acentuada porque esse povo se moveu de lugar ou porque naquele lugar aconteceu algum evento climático que mudou. Mas as mudanças do costume são sempre lentas e racionais, elas têm uma causa. O Simmel analisa que a moda, uma das características da moda é a irracionalidade. As mudanças não têm nenhuma razão. E também elas são obrigatórias. Tem que mudar. Tanto, a gente sabe que moda também quer dizer isso, porque a gente fala assim, não, isso é uma moda. Quando a gente diz isso é uma moda, o que a gente quer dizer? Vai passar necessariamente. Tem um fim imediato. Tem um fim próximo. Tem um fim próximo, não é? Então a gente sabe que moda quer dizer que vai passar. O Lipovetsky e o Lars Wedzen, os 2 se detêm sobre esse aspecto. E como eles aderem a uma filosofia do fluxo, o ser não existe, tudo é e deve ser uma mudança contínua. É o contrário de eu sou aquele que é. É o contrário de quem é de Deus não deve andar com a moda, a igreja não tem modas, Deus é sempre o mesmo. Ou de eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Eu sou aquele que é. Como eles acreditam numa filosofia que é o contrário disso, eles elogiam a moda. Eles dizem que é a moda que ensinou para as pessoas que tudo tem que mudar sempre. Que o ser não existe, que só existe um fluxo e que a única coisa boa é a mudança. Então, esse é um aspecto metafísico muito importante da moda. E o que é muito interessante é que a menininha de 9 anos, que não sabia nada de moda, vai direto no fulcro do problema. Mais um índice que me parece deixar claríssimo que quem fez esse texto não foi a menininha. Foi Nossa Senhora mesma que disse
Hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. Quem é de Deus, as pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Deus é sempre o mesmo. Sem dúvida, são palavras austeras e que podem parecer muito duras para muitas moças que estejam nos assistindo. E então eu quero concluir dizendo para vocês uma palavra de incentivo. Meninas, não tenham medo. Eu morria de medo. Quando eu percebi que eu ia ter que deixar para ser fiel a Nosso Senhor aquelas roupas péssimas que eu usava, eu morria de medo. Mas a gente deve se lembrar daquilo que Santa Teresinha comenta quando ela já está morrendo, sobre a conversão dela. Aquilo que ela chamava da conversão dela, que aconteceu no Natal, na noite de Natal. E ela dizia assim: de saída, a gente tem que agir com coragem. Depois, o coração se fortifica e a gente caminha de vitória em vitória. Façam isso, ajam com coragem, o coração vai se fortificar e vocês vão caminhar de vitória em vitória. A gente é feliz nesta vida quando a gente obedece a Deus Nosso Senhor. A gente não deve pensar que as leis que Deus nos dá são para nos fazer infelizes neste mundo e felizes no outro. Não. Nosso Senhor diz a respeito daqueles que deixaram o pai, a mãe, os irmãos, aqueles que deixam a roupa que não presta também entram nessa conta, tudo que a gente deixa por Deus entra na mesma conta. Ele diz: aqueles que deixaram tudo e me seguiram terão o cêntuplo nesta terra e depois a vida eterna. Quando esse grupinho de amigas que eu tinha, a Lúcia Zucchi, a de Claire, que hoje é vice-presidente da Monfort, quando nós pegamos o Manual das Filhos de Maria e decidimos entre nós vamos fazer, nós pensamos que nós devíamos contar isso para o professor de História. Afinal, nós percebíamos que eram as aulas dele, dos gregos, dos romanos, que estavam na raiz da nossa decisão. E nós decidimos contar para o professor de História. Nós sabíamos onde ele pegava o ônibus e lá por outubro de 1974, fomos lá nós encontrar com o professor de História no ponto de ônibus e contar para ele a nossa grande decisão, que nos fazia tremer. E ele ficou espantadíssimo e perguntou: quem foi que falou isso para vocês? Aí nós falamos do nosso tesouro, do nosso livrinho, e aí ele nos disse uma coisa que eu vou repetir para vocês, e é com isso que eu quero concluir. Ele disse: bom, então se vocês tomaram essa decisão, vocês vão ter muito que sofrer. Vai para começar para vocês uma vida de luta. Mas é nisso que eu quero que todas vocês prestem atenção. Mas não tenham medo. Nada é mais pesado que um pedaço da cruz de Jesus Cristo. Nada é mais leve do que a cruz inteira. Nada é mais feliz do que abraçar a cruz inteira. A gente ganha o cêntuplo ainda nessa terra. Podem acreditar, eu estou com minhas amigas dessa luta desde os 17 anos e nós sabemos, nós não trocaríamos a nossa luta por nada nesse mundo. Salve Maria, vamos rezar então as nossas 2 Ave Marias para encerrar essa aula também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.